todo mundo tem medo de algo, seja de monstros, fantasmas ou assassinos. Mas por que, mesmo nós tendo medo de algo, nós consumimos conteúdo de horror? Talvez porque é uma tentativa artificial de emular os sentimentos de pânico, paranoia e horror no conforto de nossas casas. Mas eu adoro horror. Seja livro, série, filme e, é claro, jogos. Mas hoje eu queria trazer uma coisa mais específica. Um fenômeno, uma onda, um movimento. Os jogos independentes de horror. Mas não de todos os jogos independentes de horror que já existiram, tipo desde Afraid of Monsters até Signaris. Não. Um tipo específico de jogo de horror. Jogos de horror de mascote, que vai desde FNAF até Garden Bamba. Eu explico depois da intro. Tudo começou lá em 2014, quando um único desenvolvedor independente que já tinha feito outros jogos resolveu criar um jogo de terror. Esse desenvolvedor se chamava Scott Calton e o jogo se chamava Five Nights at Freddy's. Era um simples jogo de point and click de horror, baseado em restaurantes com animatronics, principalmente nos restaurantes Chuck E. Cheese, que já são assustadores por si só. Por mais que já tenham se passado 9 anos! A cada dia que passa, perdemos um pedaço das nossas vidas para o tempo. Por mais simples que pareça, FNAF era bastante amedrontador. Por sua atmosfera, o design dos personagens, que tinha aquele ar de estranheza, do mesmo jeito que uma boneca de porcelana passa estranheza, sabe? É um objeto inanimado, mas parece ter vida. Uma história enigmática e, o mais importante, o som. Ou melhor dizendo, a ausência dele. Só esse silêncio inquebrável, essa quietude que vai você ficar esperando algo acontecer até que... Desculpa. Vai se acostumando, jogos futuros são bem menos sutis do que essa aqui. Enfim, mesmo sendo um jogo até que simples, o YouTube abraçou com força esse jogo. Principalmente os youtubers de Let's Play, que eles já tinham a sua própria fórmula. Jogavam um jogo, se assustavam, tinham reações, e as reações eram muito engraçadas, fazia tudo, jogava até zerar, e seguia pro próximo. Mas FNAF tinha uma personalidade, ele tinha um carisma, uma originalidade. Também porque ele era muito diferente das infinitas cópias de Slenderman, ou mais um mod de Amnésia, ou mais um anti-Tome Susto. Então era um frescor para o jogo de horror. Sem contar o fato de que PewDiePie, Jacksepticeye e Markiplier jogaram horrores esse jogo. E assim como The Rock, eles são tipo Viagra de franquia. Jogo indie que ninguém conhece, BUM! Sucesso mundial. Mas além de gameplay e da atmosfera, o que fez FNAF ser tão constante na internet é a sua história. Pois os outros jogos, eles lançavam, se eles eram legais tinham um relativo sucesso, e com youtubers faziam muito mais sucesso ainda. Mas aí todo mundo faz tudo que tinha pra fazer no jogo, e aí esfria, e aí acabou. Bem normal. Mas com FNAF era diferente, as pessoas voltavam pro jogo diversas vezes, jogavam o jogo de novo, pois as pessoas ficaram sempre intrigadas. Qual é a história? O que tá acontecendo? E o Scott fez uma jogada de mestre, pois ele plantou diversas pistas para explicar, não tudo, mas só o suficiente para as teorias. Obviamente já tinham teorias no YouTube, mas com FNAF era uma mina de ouro. Tinham várias pistas, suspeitos e podia fazer vários vídeos do mesmo jogo porque todo mundo tinha uma interpretação diferente. E a história era relativamente macabra. Um assassino que matou 5 crianças, um Fred dourado que aparece do nada, e a dúvida se os animatrônicos estão com defeito ou possuídos. Mas aconteceu um estranho fenômeno. FNAF fez muito
muito sucesso com as crianças. Tipo, muito sucesso mesmo. Talvez seja porque o jogo se passa em uma pizzaria infantil, talvez por causa dos youtubers, ou designers animatrônicos, porque por mais que eu ache eles muito mais esquisitos do que fofos, mas tudo bem. Mas o que deve ter atraído a criançada seja o fato de ser de terror, mas não pesado. Admitamos que crianças sempre adoram ver coisas mais pesadas para sua idade. E FNAF era perfeito, era assustador, sombrio e macabro, mas não tinha nada explícito. Não tinha sangue, não tinha tripa, não era lá grande coisa. E também não tinha nenhum tema sensível, por mais que falava de assassinato, mas indiferente disso, uma fanbase gigantesca nascia daí, com fanart, músicas e, é claro, muito merchandising. Mas isso fica para depois. Com um explosivo sucesso e a estrutura do jogo ser muito simples, em menos de 3 meses já tinha anunciado e já tinha até lançado uma continuação. E assim seguiu. O jogo lançava, gameplay, teoria, muita teoria, chuva de teoria. E aí, como todo mundo já tinha feito tudo que tinha no jogo, começa a esfriar. E aí já anunciava uma continuação. E era teaser, e era teoria. E depois lançava o trailer, e era mais teoria. E depois a reação do trailer. E depois mais teoria, chuva de teoria. E era hype. E aí quando lançava o jogo, os fãs corriam pra jogar. Os youtubers corriam pra jogar. E os teoristas corriam pra jogar. E o ciclo se reinicia a cada jogo. Isso sem contar a fanbase que tinha o tempo todo fanart, música, rap, fangames. Mas como fangame é uma coisa muito própria de FNAF, eu falo disso outro dia. Assim, FNAF raramente saía de relevância e continuava sempre sendo falado pelos fãs e sempre estava em alta. E por último, mas não menos importante, o mascote. Uma coisa em comum que todos os jogos têm, eles sempre têm um mascote. É o garoto propaganda, ele pode ser um personagem, pode ser um vilão, tanto faz. Ele é o garoto da capa, ele aparece em todos os posters, thumbnail e às vezes tá até no título. É sempre um personagem com um design muito chamativo, muito carismático, não muito assustador, mas não muito pesado, que apela bastante pro público infantil. E um design tão bem feito que você pode nem ter jogado o jogo, mas você sabe de onde é que ele veio. E não é segredo para ninguém que FNAF virou um fenômeno. E por mais que os jogos futuros sejam bem diferentes, todos os outros jogos que vieram também viraram fenômenos, se inspirando seja um aspecto ou outro em FNAF. E por mais que usem o termo jogo de horror indie, eu ouvi na gringa um termo muito melhor que define esse gênero de jogo, pois o horror indie é muito abrangente, inclui certos jogos que claramente não pertencem ao mesmo tipo Iron Lung, tá ligado? Iron Lung não tem nada a ver com FNAF. O termo é mascot horror, ou horror de mascote. Eu acho muito melhor, pois, como de no último elemento, é uma coisa que todos eles têm em comum. Nos anos seguintes, vários jogos beberam da fonte de FNAF e os que aplicaram os elementos também foram sucessos. Uns sim, outros não. Por mais que seja diferente em diversos aspectos, seja em proposta ou narrativa, Band em sua época foi considerado o novo FNAF. Por quê? Acompanha comigo. O Band quando lançou era só uma demo bem rapidinha, com um estilo artístico bem diferente, um jumpscare e uma perseguição. Bem legal, né? E é claro que os youtubers jogaram, reagiram e BUM! Sucesso indie. Depois das incontáveis gameplay vieram as teorias, baseadas nos áudios, pistas e dúvidas que fizeram o jogo ficar popular por bastante tempo e a comunidade sempre ativa. Apelo infantil? Poxa, o jogo se inspirava em estética de desenhos antigos do Walt Disney, Mickey Mouse e tal, e o jogo é bem aquilo que falei, assustador, mas não é pesado. Pode supor uns temas, mas não vai mostrar nada explícito, e o design dos personagens bem enfatiza bastante nisso. E por mais que seja diferente o método, é bem parecido o fato que eles foram bem constantes ao lançar o jogo em capítulos, assim repetindo todo o processo a cada novo capítulo lançado.
Bem, FNAF lançava jogos inteiros porque era muito mais simples. Era muito mais complexo, tinha cenário, o jogo era em 3D, tinha combate, perseguição, puzzle. Então eles resolveram dividir o jogo em capítulos, assim mantendo a constância. E por fim, mas não menos importante, o mascote. Pode ser o que quiser, mas eu gosto do design do Band. É carismático, é original e identificável a 1 milhão de quilômetros. Não é à toa que possui toneladas de merchandising, não é mesmo? E não deu outra, foi outro sucesso indie, ficando sempre em alta, infestando o YouTube. Por mais que algumas pessoas não gostam do Band, eu vejo com bons olhos o demôniozinho de tinta. Pode ter se inspirado em FNAF em alguns aspectos, mas é inegável que o jogo tem ideias originais, uma proposta muito criativa e uma estética maravilhosa. Podendo andar nas próprias pernas e até ganhar uma sequência que foca nos pontos fortes e conserta os fracos. Band se inspirou em FNAF, deu certo, mas outros jogos que tentaram fazer a mesma coisa não deram muito certo. Eis aqui um exemplo de que se inspirar em FNAF às vezes é um detrimento pro jogo. Hello Neighbor começou com uma alfa bem simples, mas muito intrigante. Você tem que invadir a casa do vizinho e descobrir o que ele esconde no porão. Como disse, o jogo era muito simples, mas a atmosfera era muito legal, a gameplay era muito divertida e o mistério era muito bem feito. E é claro que os youtubers jogaram e os desenvolvedores viram o sucesso e decidiram tomar um rumo que foi motivo da sua queda. Tentaram aplicar todos os elementos que eu já citei. Eles já tinham o primeiro, a alpha fez bastante sucesso, já que tiveram muitos gameplays e o YouTube deu uma alavancada bem legal. Já tinha o segundo, o mistério e pistas, logo lançaram um monte de teorias sobre o jogo, o suficiente para engajar a fanbase. E já tinha um mascote, o vizinho era bastante carismático e reconhecível a 1 milhão de quilômetros. Agora só falta a constância e as crianças. Mas nos meses seguintes eles continuamente lançavam updates e mais alfas, sempre adicionando mais coisas. E o jogo era bem macabro, mas nada explícito. Mas a atmosfera não era 100% family friendly, tipo, era cartoon, era estilizado, mas era bem pé no chão as primeiras alfas, eram bem mais macabra de um jeito estranho. Vocês estão vendo aí, era bem legal. E eu tenho certeza que para conseguir a constância, as crianças eles não vão distorcer o jogo completamente e com certeza vão se focar nas qualidades e nas forças do jogo, né? Eles vão fazer isso, né? Eles não vão fazer isso. Os updates que seguiram foram, bom, bem turbulentos. Sempre aumentando mais e mais e mais coisas e aumentavam cada vez mais a casa, botando mais mecânica, mais puzzle, deixando o jogo desnecessariamente complexo, com momentos de plataforma. A IA do vizinho era tão burra que era incapaz de navegar a própria casa, e eu tenho certeza que não há IA no mundo que consiga navegar essa casa, porque a geografia não faz sentido nenhum. E o jogo foi tão infantilizado, mas tão infantilizado, ao ponto que qualquer tentativa de atmosfera, mistério, ou qualquer coisa macabra, ou qualquer horror, fica muito ridículo. E a história, meu Deus, nem se fala. Ela ficou tão sobrecarregada de detalhes inúteis e de plot twists que não fazem muito sentido, que nem os teoristas se arriscam a tentar tirar algum sentido disso. E pra quê? É claro que os desenvolvedores não tinham história, eles nem estavam tentando. Porque, bom, pra eles fazer uma história enigmática é só você fazer uma história completa, jogar um monte de pistas e deixar os fãs terminarem o serviço. E um monte de coisa que não faz sentido e desconexa em uma tentativa tão desesperada para conseguir a atenção dos teoristas que eles chegaram a um ponto de mendigarem no Twitter com o Matt Patch, o maior teorista de jogos do YouTube, Game Theory. É claro que não deu certo. Esse é um claro exemplo de tentar ser o novo horror de mascote famoso e não perceber que está prejudicando a própria obra, desvirtuando a ideia original em busca de sucesso fácil. Bom, e pior que isso, é que essa não é a última vez. Teve o Security Breach, mas como falar mal de Security Breach é tipo chutar cachorro morto, eu vou só falar bem rapidinho aqui. É o claro caso
Da própria franquia não estar livre dos próprios defeitos. Mesma coisa, é extremamente infantilizado para tentar apelar o máximo possível para as crianças. Notou que até na descrição da Steam tem isso. Tenta ter uma história enigmática pelo mesmo jeito horrível que Hello Neighbor fez. É só ter uma história vaga, vazia e sem sentido e desconexa, e só esperar que as teorias é que façam todo o sentido. Tem um monte de mascote, mas que tentam ser tão carismático que pra mim eu só odeio eles no fundo do meu coração. Sei lá, cara, eu só não consigo gostar deles cheio de personalidade. Eles são tão cool, guys. Tipo, não, cara, eles são animatrônicos, parece assustador, parece um robô assassino indo pra tua direção. Pô, dá vontade de dar um abraço no Fred. Eu queria matar o Fred, não dar um abraço nele. Enfim, como disse, é como chutar cachorro morto. É o claro caso, nem mesmo a própria franquia está ausente dos seus próprios defeitos. Pop Playtime. Pop. Eu tenho um caso de amor e ódio. Eu não consigo gostar de maneira genuína de Pop. Não por nenhum motivo. O jogo não é tipo ruim tecnicamente, tirando o jogo no lançamento, mas ele não é ruim. Ele realmente aplica certos conceitos. Ele é relativamente meio assustador e, querendo ou não, quando o jogo lançou foi um baita sucesso, porque a animação do Huggy Wuggy é muito bem feita, e a animação da Mommy Long Legs, isso é uma coisa que eu tenho que bater palmas pros caras. Eles realmente sabem fazer ótimas animações de monstros. É tão fluido, é tão bem feito, que realmente chega a ser assustador. Mas é porque pra mim Pop Playtime parece uma impressora, parece uma IA que pegou só esses 5 elementos que eu citei anteriormente e aplica eles corporativamente e industrializamente corretamente. Tá entendendo? Porque é super infantilizado pra apelar pras crianças. E pelo amor de Deus, no menu tem um botão pra comprar, pra ir pra loja deles. Não que o próximo jogo não faça a mesma coisa, mas eles tentaram vender NFT, cara. Qual é, mano? Mas enfim, o jogo até que ele é bem feitinho, mas ele é tão formulaico, ele tá tão dentro da fórmula. Você consegue ver claramente inspirações de Band, de FNAF e talvez até de Hello Neighbor nos melhores aspectos, se é que tem algum. Mas, sei lá, eu só não consigo ver com bons olhos Pop Playtime. Toda vez que eu vejo, nossa, saiu um novo teaser do Pop Playtime, por exemplo, esse último que saiu, que tenta emular essa onda que tá tendo na internet dos analog horrors, e pra mim só parece muito que eles só estão querendo surfar na onda, e honestamente eu já perdi qualquer hype ou qualquer inspiração. Eu não odeio, eu só não consigo sentir muito respeito por Pop. Foi uma Pop, mas fica pra próxima. Olha, se pelo menos Pop eu não consigo gostar com bons olhos, mas eu consigo elogiar que tecnicamente o jogo até que é bom, quando não tá bugado, que as animações dos monstros são muito bem feitas, o design dos monstros é muito bem feito, querendo ou não, o mistério até que é até que envolvente. Ai meu Deus do céu, o Garner Bambam não tá nem tentando. Olha, eu já vi coisa ruim nessa vida, mas eu nunca vi um jogo ser tão incompetente, tão não original, não criativo, tão medíocre e incompetente, que eu genuinamente tenho uma teoria que esse jogo é um troll ou algum tipo de piada interna, porque não é possível que o ser humano em plena consciência fez esse jogo e achou mesmo que ia estar no mesmo nível de Pop Playtime. Como é que eu começo? A infantilização. Pelo amor de Deus, esse jogo não é feito pra criança. Esse jogo aqui é feito pra criança de 3 anos de idade. Porque, uau, o galinho pintadinho anda lentamente em sua direção. E, cara, e o mistério é tão na cara. Mesma coisa do Hello Neighbor. No Hello Neighbor, eles permitem uma história original e eles só distorceram. Aqui eles não tem história. Aqui só tem pistas e suspeitas e ponto. As teorias são as histórias. Porque esse jogo não tem história.
E é tão na cara que eles querem que as teorias que montem uma história, que tipo, qual é a lógica de na piscina de bolinha é um buraco infinito e seja legal, senão eu vou comer seu pâncreas. Oh, meu Deus, o que será que isso significa? E é tudo tão na cara, mas tão na cara, velho. Eles tentam, mas tentam muito ser misterioso, macabro. O que será que aconteceu com as crianças? Tem gente morrendo. Tipo, meu Deus do céu, cara. E agora e sério, Pop pelo menos tinha 30 minutos, mas era bem feitinho. Eu ainda acho meio esquisito eles lançarem o primeiro capítulo de Pop, que não tinha nem, sei lá, 30 minutos e já ser pago e não demora nem muito tempo depois. Eles já estavam anunciando loja pra vender merchandising, mas tudo bem. Eu consigo ver que tá, é meio esquisito, mas eu consigo ver com bons olhos. Mas cara, Bambam não tem nem 18 minutos, cara, não tem nada pra fazer. E o jogo nem é divertido, porque aquela bosta de merda de bagulho de drone é uma merda, não funciona direito. E o negócio é todo bugado, mal feito. Nossa, olha esse vidro, é um cubo. Eles nem tentaram fazer uma janela, um vidro, alguma coisa que seja minimamente plausível. Não, vamos botar um bloco de vidro aqui. Parece um mapa, eu já vi mapa no Roblox. Eu já vi Rainbow Friends. Eu já vi The Doors, eu já vi Pig. É muito mais bem pensado e com uma visão muito melhor do que... Enfim, eu seguro o ódio. Enfim, cara, Garten Bambam é quase a culminação de todos os problemas que... Tudo que pode dar errado nesse gênero de horror de mascote pode. É ser extremamente infantilizado, é ter uma história pseudo-intrigante e incompleta, só pra ter teorias, e aí qualquer coisa é só falar que uma das teorias estava certa e ponto final. E é claro, mesmo com o jogo sendo um balde de lixo fumegante, e ainda assim teve toneladas e toneladas de gameplay, e óbvio que teve teoria, e óbvio que teve vídeo de história completa, mistérios do Garten Bambam, porque eu não tô surpreso, não é mesmo? Mas enfim, ao menos eu tô feliz que todo mundo consegue ver que esse jogo é extremamente incompetente em todos os seus aspectos. Horror de mascote é um caso que ficou muito estigmatizado. Os pontos baixos são tão baixos que todo mundo acaba generalizando, e com uma certa razão, que todos os jogos que são desse tipo são sempre super infantis, super bobos, tentam pagar de terror, mas são uma merda. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que pontos baixos são pontos baixos, mas tem pontos altos também. Por exemplo, FNAF, nos primeiros, pelo menos, até o Pizzaria Simulator, são ótimos jogos de horror. Mas que, claro, muitas pessoas podem dizer, nossa, medo de animatrônico. Mas a história, a atmosfera e o mistério são realmente bem feitos. O Band pode ter seus problemas aqui e ali, mas é um baita jogo. O mistério é bem feito, a arte, o estilo artístico é muito bom, eu genuinamente gosto. Então eu vejo assim, que horror de mascote, quando você faz com carinho, com realmente dedicação, com uma visão, realmente pode ser um ótimo jogo de horror. Agora, quando você faz pra ganhar dinheiro fácil, ganhar popularidade fácil e só uma maneira fácil de ganhar uma franquia grátis, que vai literalmente imprimir dinheiro infinito, é bem fácil que você vai fazer um monte fumegante de cocô.